Povo de Deus, Pai do Senhor Jesus, Gabriel Chagas aqui para você, mais um vídeo das nossas indicações de livros. Você quer conferir todas as indicações de livros que nós temos no nosso canal? Então você vai na nossa playlist aqui no canal e você vai conferir todos os livros que temos indicado para você que quer ampliar aí ou começar a sua biblioteca, não é? A sua estante de livros cristãos, e daqui a pouco a gente vai fazer algumas indicações também de livros seculares, não é? Então hoje a gente vai indicar mais um livraço, mas antes eu quero pedir rapidamente para você se inscrever no nosso canal, se você não faz parte desse canal, dar o seu like, não é? Ativar o sino e também conferir a nossa descrição, que tem ali materiais abençoados para a sua vida, que vai edificar a sua jornada cristã, sua jornada ministerial ou sua jornada diária que você estiver traçando, não é? Então a gente tem também no nosso canal uma série de estudos que já começou. Você pode conferir indo lá no nosso canal, que é a Introdução à Teologia, é a primeira fase dos nossos estudos, e olha, tem coisa ali extraordinária acontecendo, beleza? Então não deixa de conferir a nossa série de estudos e também a nossa descrição, que tem muita coisa boa para você. Então agora a gente vai indicar um livraço. Então, para esse livro ser indicado, a gente vai mostrar para vocês que livro nós vamos indicar, que é esse camaradinho aqui. Então, para a gente falar desse camarada, a gente vai rodar a vinheta. Bom, pessoal, vamos trabalhar esse livro aqui, ó, rapidamente, de Luder a Lutero, uma biografia do Martin Dreher. Eu acho que é Dreher que se fala, né? O nome é alemão, né? Tem esse M aqui, não é? Martin Noberto Dreher. É um escritor brasileiro, apesar de ser um sobrenome alemão. E a gente vai compreender aqui o que a gente vai encontrar nesse livro. O que esse livro vai trabalhar, como que ele funciona para você adquirir ele. E você vai ver que ele vai ser muito importante para introduzir você melhor na jornada da história da Reforma Protestante. Então, para a gente falar do que esse camarada trabalha, vamos falar a primeira fase desse vídeo, que é a estrutura física desse livro, né? Como que ele funciona, como que ele é trabalhado na sua estrutura, e depois a gente vai para o conteúdo desse livro. Então a estrutura física desse livro é a seguinte, ó, ele é esse padrão aqui, né? Uma capa bem trabalhada, ele tem uma capa bem objetiva, bonita, ele tem esse acabamento sensacional, ele tem um alto relevo aqui, não é? Do Martin Lutero, ele tem esse alto relevo, tem essa lombada aqui, não é? Lombada padrão, a sinopse aqui atrás. Esse livro tem um corte padrão, e ele é da editora Sinodal. Você tem uma série, não é, dos livros do Martin Dreher e sobre Lutero na editora Sinodal, né? Aqui até no final do livro, né, você tem uma série de indicações, não é? Você tem o primeiro aqui, ó, a série de livros do Lutero lá na Sinodal, e você tem também as indicações, né, as obras do Martin Dreher no final, né? São 36 obras, né, que ele vai ter, e que provavelmente a editora Sinodal deve ter publicado, se não todos, a maioria. Bom, a folha, né? A gente tem uma folha aqui, é uma folha amarelada. Olha só, uma diagramação muito boa. Você vê que é um livro que explora bem, não é? De ponta a ponta aqui, ó, o conteúdo. Folhas amareladas aí auxiliam muito na leitura. Folha de boa pegada. E a gente tem número de páginas desse livro, né? São 299 páginas. 299 páginas, eu acabei de ler
esse mês de setembro, né, dia 13 do 9. São 299 páginas, 299 páginas. E como é que essas 299 páginas são distribuídas, não é? Elas são distribuídas em 3 partes. Essas 3 partes vai ser... O livro não é dividido exatamente por capítulos, né? São 3 partes que vão trabalhar tópicos por se tratar de uma biografia também, né? Então a gente tem aqui, ó, a primeira parte, a história de um contexto, a segunda parte, Mundo em Chamas, e a terceira parte, Lutero, o reformador de Wittenberg. Aí tem aqui, ó, as 3 partes. A terceira parte está aqui mais completa. No final a gente vai ter as referências bibliográficas, sempre tem o glossário apresentando ali alguns significados de algumas palavras que são utilizadas aqui. E é isso, né? Agora, o que esse livro vai trabalhar? Por que ele vai ser importante você adquirir esse livro? Qual é o conteúdo do livro? O que ele trabalha? Como funciona? E o que eu aprendi desse livraço aqui? O que eu adquiri de conhecimento desse livro? Então a gente vai ver agora o conteúdo desse livro. Então o conteúdo desse livro é o seguinte, né? Já bem diz aqui, ó, de Luther a Lutero, uma biografia, um conteúdo sobre Lutero de forma biográfica muito bem estudado. Olha, gente, o Martin Brigham, na verdade, né? A denominação dele é luterana, ele é alemão, é o descendente alemão, né? Ele é brasileiro, mas é descendente alemão, e ele muito inteirado dentro disso. Você vê que ele fez um campo de pesquisa extraordinário para fazer esse livro. Ele se dedicou muito, é um especialista na área, e ele vai escrever de uma maneira a história de Lutero de uma forma que ele não vai omitir nada. Ele não quer transformar Lutero num herói. Ele vai fazer ele vai falar sobre Lutero de uma maneira real, de uma maneira transparente. Ele vai mostrar as realidades nua e crua, digamos assim, não é? Vai mostrar ali os defeitos, os acertos, os equívocos de Lutero. E como é que ele vai mostrar isso? Numa cadeia de um tanto cronológica, ainda que tenha algumas partes que ele volte um pouco. Por exemplo, tem algumas partes que está em 1534, daqui a pouco ele volta para 1529, e de vez em quando ele faz essa jogada de como se fosse os encaixes que vão tendo no meio da história, mas ele trabalha a grande parte do livro de forma cronológica. E o que eu acabei aprendendo com isso? Não é? Eu acabei aprendendo não só a origem de Lutero, mas como que a reforma foi sendo trabalhada a partir de Lutero dentro do cenário mais contextual, né, entre a Igreja Católica na Alemanha, não é? Mas que ele trabalha muito o contexto alemão, e também aprendi um bocado sobre a relação de como que o porquê que Lutero foi uma ameaça, não é? Quando ele começou a questionar as questões, né, da Igreja Católica. Na verdade, Lutero, a gente já bem sabe de cor salteado que Lutero não queria romper com a Igreja. No entanto, que esse livro aqui vai mostrar que ele tenta manter um bom relacionamento até um certo ponto com o Papa Leão X, que é o Papa da época, não é? É o Papa da época do Lutero. Mas acaba que vai ter a dieta de Worms, depois vai ter o edito de Worms também, que já vai tentar dar um checkmate lá em Lutero, e ele vê que está praticamente insustentável a relação de tentar manter ali inserido na Igreja Católica, até porque ele é rechaçado de lá, ele é expulso praticamente de lá. A Igreja Católica joga ele para fora, porque a história vai explicando, por meio desse livro também, que Lutero ele mexeu no vespeiro, né? O autor vai até falar isso, que ele mexeu no vespeiro, que foi, além de outras questões dogmáticas, além dos equívocos teológicos que tinham na Igreja Católica, que ele foi enxergando por meio das leituras bíblicas,
ele também, o principal vespeiro de início, né, para poder começar a trazer uma série de problemas de dor de cabeça para a Igreja Católica, foi a questão da indulgência, não é? Porque arrecadava muito recurso e isso estava muito ligado também a questões políticas, porque acabava que muito dinheiro, muito poder, não é? E muito poder, muita influência. E a relação de o povo não ter acesso às escrituras sagradas, porque, por exemplo, na Alemanha, assim como em muitos outros lugares, o acesso às escrituras era somente, né, para os cardeais, o Papa, os monges. Eles tinham acesso às escrituras, mas tinham acesso em latim, não é? Então o povo comum não tinha o acesso nas escrituras para poder verificar as fundamentações da linha teológica, da linha de raciocínio que estava sendo aplicada sobre a indulgência, né? E vai falando, e a indulgência acabou sendo algo mais, o escritor vai dizer, né, que a indulgência acabou sendo algo mais perigoso. Era mais perigoso você não pagar a indulgência do que propriamente ir para o inferno. Já chega um momento disso, né, nas transmissões dos ensinos, né, digamos assim, né? Porque na cabeça das pessoas era transmitido a ideia teológica de que você ia para o purgatório para poder você ter uma possibilidade de redenção para que você não fosse para o inferno. E ali era o ponto de decisão entre você ir para o inferno e para o céu. E com isso, uma das maneiras de você ganhar, entre aspas, crédito no purgatório, para você, quando chegasse no purgatório, você tivesse ali um registro de, olha, ele pode ir para o céu porque em vida ele já garantiu de diversas maneiras a sua remissão aqui. Era com as indulgências, não é? Então você tinha uma tabela de indulgências na época e tudo mais. Então o Lutero mexeu nisso, porque ele começou a identificar progressivamente com os estudos bíblicos, não é? A partir do momento que ele encontrou em Romanos 1,17 que o justo viverá pela fé, então a salvação não é por obras, é pela graça, por meio da fé. Ele começou a verificar progressivamente, olha, é complicado esse negócio, porque a cruz de Cristo, ela precisa de um apoio, né? A salvação em Cristo precisa de um apoio, então a cruz não é o suficiente. Então a pessoa pode morrer sem Cristo, assim, vamos dizer assim, servindo a Jesus de uma forma só de carteirinha, digamos assim, e as indulgências ela já substitui essa salvação. Então o Lutero começou a trabalhar isso e tudo mais, e ele começou a bater de frente com uma outra ala católica, que era os dominicanos, não é? Que seriam uma outra ala da linha teológica, que era a linha da Inquisição, que defendia, não é, de forma com muito ímpeto, não é, essa questão das indulgências também. E o Lutero já era agostiniano, que já tinha uma linha buscava mais essa linha dessa reflexão dentro das escrituras, e que procurava uma linha teológica um pouco mais estruturada na palavra em si do que propriamente no dogma da igreja. Os dominicanos já eram mais dogmáticos em si, então eles defendiam cabalmente que não era a Bíblia que trazia a interpretação para a igreja, mas era a igreja que trazia a interpretação para a Bíblia, e é a igreja que determina o que a Bíblia direciona, e não a Bíblia direciona e determina o que a igreja deve fazer. Então, olha só, um vespeiro grande. Isso mexia na política, porque acabava que eles estavam num império sacro, né? Era o Carlos V que estava no domínio do Império Saxão, que a Alemanha estava por debaixo desse império. E o Carlos V, com esse império sacro, ele, né, se a igreja fosse perdendo também o seu poder, como ele era o império sacro, ele também iria perdendo esse poder. Então acaba que Lutero não estava tendo uma luta apenas contra o papado, né? E depois Lutero vai botar a cara dizendo biblicamente que o Papa não é discípulo direto de Pedro.
E ele vai bater cabalmente em cima disso. E ele vai até atribuir, né? Falando que o diabo tem diversas cabeças e uma delas é o Papa. Então a gente vê uma luta ferrenha depois, gradativamente, sendo trabalhada. E tem diversos debates, não é? Diversos debates que Lutero enfrenta. E nesses debates ele vai aprimorando-se cada vez mais. No meio disso ele é perseguido, obviamente, e ele vai para uma cidade que eu esqueci como que se pronuncia essa cidade, começa com W, tá por aqui, senão eu vou tomar muito tempo aqui do vídeo. E nessa cidade, né, que não é Wittenberg, é outra cidade, ele fica ali com uma espécie de prisão domiciliar, mas que ele está com meio que sendo protegido, entre aspas, por um príncipe, né? Se não me engano é o príncipe Filipe, que também protegendo ele, proporcionando essa casa com um pouco de segurança, e ali ele faz a tradução do Antigo Testamento e parte da tradução do Novo Testamento para o alemão. E depois disso a história vai trabalhando, que ele vai amparar muitos alunos, muitas pessoas, vai amparar algumas monjas, não é? Que vão ser refugiadas porque elas vão acabar abraçando essa ideia de que não é bem assim como a Igreja Católica prega que funciona. E no meio dessas monjas tem a Catarina Vambora, que futuramente se torna sua esposa. E ele, quando casa com Catarina Vambora, a sua casa vira uma espécie de entre aspas, de escola, não é? Ele hospeda muitos alunos e ali ele vai criando vários artigos, vai criando diversas teses e ali vai ampliando, né, os seus escritos, os seus livros, os seus registros e tudo mais. Então a gente tem uma jornada, logicamente, que eu dei um salto gigantesco. Se eu for falar ponto a ponto, eu vou ter que fazer outro vídeo já para falar especificamente do conteúdo de Lutero, né, em si, da história propriamente. Aqui eu estou falando do livro. Então o livro vai trabalhar isso, vai trabalhar essa linha de raciocínio cronológica de como que ele acordou teologicamente, como que ele rompeu com a igreja, as batalhas que ele enfrentou com a igreja, com o império e as batalhas que ele sofreu com outros reformadores, não é? Que de outro lado você tinha Zwinglio lá na Suíça, ele tem uma batalha titânica com Zwinglio, principalmente por conta da Santa Ceia, é uma batalha titânica sobre isso, porque Lutero, em determinados pontos, ele tinha sua mente abrilhantada, não é, pela leitura da palavra, mas em outros pontos ele mantinha aquilo que ele havia aprendido dogmaticamente pela Igreja Católica, e a Santa Ceia era uma delas, que ele cria na transubstanciação, né, que Jesus era você comer do pão, era você literalmente comer do corpo de Cristo. E Zwinglio, por outro lado, falava, não, você não come literalmente, isso é em memória. E isso gerou um debate titânico. Então a gente tem o Lutero, nesse livro, trabalhando também diversos debates com os próprios outros reformadores cristãos que estavam fora da Igreja Católica. E o autor, ele não vai defender Lutero em determinados pontos, ele vai mostrar os equívocos, os acertos e os erros que Lutero teve, não transformando Lutero num ídolo, mas mantendo a importância de Lutero, porque depois de Lutero, não é, a gente teve o mundo nunca mais foi o mesmo também, não é? Há diversos pontos na história do mundo em que aconteceram determinadas coisas que o mundo não foi mais o mesmo, né? O principal é Jesus Cristo, não é? Jesus, o nosso Salvador, é o principal. Mas, além de Jesus, Jesus é o Supremo, vamos dizer assim, vamos tirar Jesus dessa conta, porque Jesus ele é o Supremo. Mas homens, existem momentos da história que alguns homens que fizeram determinadas ações pela soberania de Deus, que o mundo não foi mais o mesmo. E Lutero foi um. Depois que Lutero não foi o exclusivo da reforma, havia outras reformas acontecendo, não é? Havia outras reformas acontecendo, mas a maneira que o Lutero fez, o rompimento que ele fez, as 95 teses, elas foram determinantes, não é? Porque ele desbancou
uma parte poderosa que tinha entre a igreja e o Estado, e dali para frente começou a ter universidades muito acessíveis. Lutero ainda teve vários equívocos, não é? Que era a questão da escravatura, ele ainda apoiava, ele era antissemita também, ele acreditava que o problema maior do que o catolicismo era os judeus, não é? Ele acreditava que era um problema maior. Mas isso por conta da doutrina que ele vinha tendo também. Então foi alguns equívocos que ele teve. Mas enfim, esse livro vai trabalhando essas questões e muito mais. Vai trabalhar sobre o contexto da Alemanha, o contexto um pouco da Espanha. Vai trabalhar sobre a morte dele também, obviamente, é uma biografia. Vai trabalhar muito sobre a importância de Catarina von Bora na vida dele, sobre Philippe Melanchthon, como que foi importante na vida de Lutero, como que os embates que eles tiveram um com o outro. Olha, gente, é um livraço que você não pode deixar de ter na sua estante. Eu comprei esse livro num pressão com meu primo André. Se meu primo André for ver esse vídeo, comprei esse livro com pressão com ele. Mas esse livro hoje, pela última pesquisa que eu fiz, está na faixa de 60 e poucos reais. De repente eu vou deixar aqui na descrição para você adquirir esse livro se você quiser. É muito bom esse livro. Agora, para quem eu indico esse livro? Qual é o ponto forte e o ponto fraco desse livro para você adquirir e saber qual o tempo certo de você ler este livraço? Bom, gente, o ponto forte é que, na minha opinião, ele é um excelente livro de introdução para você que quer compreender sobre a Reforma e sobre Lutero. Ah, mas a Reforma tem muito mais do que isso. A Reforma não é só Lutero. Então, mas para introdução é muito bom, porque você começa a estudar sobre a Reforma a partir de Lutero também. Se você quiser. Se quiser, você pode começar por John Hus, lá na pré-reforma, você pode começar por diversos caminhos. Mas o Lutero, esse livro aqui já vai ser uma boa introdução, que ele é leve, ele é mais tranquilo de ser trabalhado, ele vai contar a história de Lutero de uma forma bem... nada acadêmico, não é? Nada acadêmico, é algo realmente como uma biografia. Então um ponto forte que é uma boa introdução para você compreender a história completa de Lutero de uma forma objetiva, né? Em 300 páginas. Agora, o ponto fraco é que ele vai trabalhar em determinados momentos, não é que isso seja um ponto fraco, é uma cansa um pouco, né? É que vai trabalhar, às vezes, alguns contextos, se você tiver com a mente só focada em Lutero. Você fala, não, eu quero saber só de Lutero em si. Então vai ter determinadas coisas que ele vai focar em coisas que são necessárias. Mas alguns contextos da Alemanha, contexto de alguns debates, de outros personagens, sobre Carlos V, sobre Leão X, vai focar sobre... vai ter uma parte que vai falar mais sobre Zwinglio, não é? Que é bem mais para frente. Então se você está assim, não, mas eu queria só saber de Lutero, aquela coisa, então vai ter esses momentos. Você vai nessa hora, ler na pressão e você vai conseguir concluir. Eu comecei a ler esse livro no dia 8 de agosto e terminei no dia 19 de setembro. Então demorei um mês e pouco para terminar esse livro. Obviamente que não foram todos os dias que eu saí lendo, né? Mas quando eu peguei para ler, eu tive que matar aí boas páginas para poder não perder muito tempo, né? Aí é até bacana, o livro tem até umas figuras aqui, ó. Catarina von Bora aqui. O livro também tem o pai dele, né? O pai do Lutero, né? O pai do Lutero. Você tem ele aqui. Você tem também a mãe dele, tá aqui também, ó. Pintada também, não é? Mulher sofrida, né, gente? Deus me livre. E quem fez essas pinturas? O Lucas Cranach. E o Lucas, ele foi o que fez essas pinturas e foi um grande aliado aí do Lutero, né? Um grande amigo do Lutero. Então, esse livro eu indico para todas as pessoas que querem introduzir ou para pessoas que já conhecem o panorama da história da Reforma,
mas não conhece detalhadamente algumas coisas da vida de Lutero. Então, esse é o livro. Beleza? Então é isso, pessoal. Falamos hoje desse livraço aqui, De Luther a Lutero, Martin Dreher. Você pode adquirir na Editora Sinodal, tem na Amazon, tem em diversos lugares. Você pode conferir. Se você gostou desse vídeo e você quer assistir mais vídeos como esse, você deixa o seu like e você vai na nossa playlist. Se você tem alguma coisa para falar desse livro ou da história de Lutero, ou tem algum livro para indicar, deixe nos comentários aqui para a gente poder fazer esse trabalho de indicações. Nós temos outros vídeos no nosso canal, você pode conferir pregações, estudo bíblico, devocionais, resenhas sobre alguns filmes e séries no nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Tamo junto, Deus te abençoe, fique na paz de Cristo. Amém.